Boa noite, iniciando uma live com uma convidada muito especial, minha querida amiga Vanessa, a doutora Vanessa Coutinho, que vai trazer uma apresentação brilhante sobre selênio, selênio sendo capaz de transformar a sua vida. Você já ouviu falar desse mineral? Você sabe onde encontrá-lo? Você sabia que ela é a principal pesquisadora que começou a trazer luz sobre a presença dessa substância na alimentação? Então eu quero muito que você se inscreva no meu canal, se você não tiver, se inscreva aqui, siga o meu perfil e também siga o perfil dela. Quero muito também que você compartilhe isso com o máximo de pessoas possível, porque você vai ter o privilégio, a oportunidade de encher o seu espaço com muita informação e com muita sabedoria. Sejam todos muito bem-vindos, a Lácer, a Thaís, a querida Cleia, a Maria de Portugal, a Cleonice que está aqui conosco, a Graça e a Vanessa está aqui. Deixa eu chamá-la para que a gente possa iniciar. Ela que é PhD e vai falar muito sobre esse nutriente tão especial na vida do ser humano. Estou chamando, vamos esperar o aceite dela. Instagram sempre traz surpresas para a gente, né? Vanessa, boa Olá, noite. boa Como é noite. que Que você está? responsabilidade estar aqui com você, querido. Imagina, imagina. A honra é minha, o prazer é meu e eu só tenho a agradecer você ter aberto a sua agenda, que é apertada, que eu sei que você abriu esse espaço por conta do carinho que você tem por mim e por conta do interesse que você tem de divulgar maravilhosas informações. Você não está no nível bom, você não está no nível ótimo, é no nível maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado você em 2011, você sabe disso, num congresso de esporte. Você gentilmente me atendeu, eu ali dando aula como professor universitário para a querida Renata Mendes, que eu sou muito grato até hoje. Nós somos um trio de amigos em comum e você me ofereceu uma oportunidade para que eu pudesse ser professor da Estácio de Sá, no qual você fez um trabalho gigantesco e brilhante da formação de nutricionistas em todo o Brasil. Então, eu quero, você sabe que eu falo isso para você sempre, mas eu quero deixar registrado o respeito que eu tenho por você, o carinho. Cada vez que eu fui nas 5 regiões brasileiras para falar de câncer, eu sempre levava o seu nome, sempre levava o carinho que eu tinha por você, o respeito que eu tinha por você, e durante esse tempo inteiro eu não faltei nenhuma vez como você me pediu. Olha, Alex, eu só tenho a agradecer. Agradecer Deus ter me permitido conhecer uma pessoa responsável, colaborativa e com tanto conhecimento e amor no coração. Sabe que essa relação profissional virou uma grande amizade e é com muita honra, né? Claro que eu tinha que aceitar, não teria outro jeito, né? Como não participar desse seu projeto sensacional que está levando solução à vida das pessoas de um problema que este sim deveria se chamar um problema tão maligno, né? Mas que com muito acolhimento você pode e trata essas pessoas como você faz com tanta excelência. Parabéns Obrigado, pelo trabalho, viu? obrigado. E no final aqui, depois eu quero muito, quero que vocês já comecem a seguir, eu vou colocar aqui doutora Vanessa Coutinho, para seguir o conteúdo dela, que é extraordinário. Ela vai ajudar você a questionar as situações que estão na sua vida e não vai fazer você ser apenas um a mais na fila do pão. Você vai ser o único, você vai ser o genuíno, porque eu, Van, estou cansado de ver coisas empaçocadas, coisas maçarocadas. Eu estou cansado de ver uma padronização que não pertence à individualidade do ser humano, à potência que o ser humano apresenta. E nada melhor do que você para provocar as pessoas no bom sentido, para estimular as pessoas, para libertar, eu acho que é a palavra mais bonita, né? Libertar dessas amarras terroristas que estão atingindo o bom vivan, as pessoas que estão doentes, as pessoas que querem viver. Que legal.
Muito obrigada, viu, mais uma vez por essa oportunidade de falar algo tão apaixonante, né? Confesso que eu fiquei nervosa, hein, gente? Olha, que dar aula para esse moço aí me deixou tendo que fazer uma meditação. Mas vamos começar a conversar, né? Eu acho que a gente tem esse privilégio de estar conversando, de trazer questões que são... Eu vou pedir... Opa, desculpa. Eu vou pedir... desculpa, gente, eu estou com um pouquinho de faringite por conta de uma sinusite, tá? Mas, enfim, hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre justamente isso. Então, vamos brincar. O que é selênio? É um mineral, é um micronutriente. E a gente precisa ingerir, porque não tem uma produção interna. Então, a gente precisa consumir. E aí, Ale, isso é muito interessante, né? Porque ele tem variadas funções. Meu trabalho de doutorado foi com suplementação de castanha do Pará. Uma única castanha ao dia era o suficiente para o indivíduo melhorar a resposta antioxidante nele. E hoje eu ouço falar tanto de enzimas antioxidantes, glutationa, e eu acho graça, porque é bem isso que você falou, né? É uma lupa de aumento desnecessária e que pode estar desequilibrando outras vias metabólicas. E isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante, realmente. Por quê? Porque leva a essas vias metabólicas, né? Então, o que ocorre no organismo, né? Como que a gente consegue trazer essa premissa? Então, claro que ele tem um efeito comprovado, mas vamos começar um pouquinho da linha do tempo, né? Os primeiros estudos sobre selênio foi sobre a toxicidade dele, não sobre a atividade antioxidante, né? E vários estudos mostravam esse efeito tóxico, mas ele foi vindo a ser descoberto como um micronutriente, como um mineral, que tem várias funções interessantes e importantes para o nosso organismo, das mais variadas. Alterações tiroidianas, e aí eu gostaria de lembrar uma das coisas que eu falo em todas as minhas palestras, aulas sobre micronutrientes. Nunca um micronutriente está sozinho, gente. Não existe uma via para selênio, uma via para vitamina A, uma outra via, não é um caminho único. Esses nutrientes se entrelaçam, se encontram, trabalham juntos, se prejudicam, tanto no aparelho digestório, considerando o pré-absortivo, na absorção, durante a absorção que ocorre no intestino, no pós-absortivo, considerando transporte, metabolização, real utilização. Então, gente, é complexo. Procurem sempre não ingerir tantas cápsulas e comprimidos e fórmulas mágicas, né? Principalmente para o paciente oncológico, para o paciente que já tem uma inflamação nos seus marcadores. Não é isso, Ale? Estou indo certo? Creio que... Imagina, eu tenho que aprender com você, Van. Eu que sou aluno aqui, imagina. Van, quando você traz essas coisas, peço até licença e desculpa por interrompê-la, você fala algo que eu tento trazer para a minha audiência a todo momento. As pessoas acham que uma cápsula possa curar o câncer. Elas acham que um suplementinho ele é a solução das deficiências nutricionais do ser humano. Eles acham que aquele nutriente ele não pode em nenhum momento trazer toxicidade, ou seja, fazer mal, como você já começou. Primeiro passo que se fez com o selênio foi ver, ele faz mal? Será que ele faz... até que ponto ele faz mal? Não começou, não, ele faz bem, eu vou começar a enfiar nas pessoas. Não, o primeiro passo que a gente precisa ver, e Hipócrates já trouxe isso, e você com grande classe trouxe para a gente, primum non nocere. Primeiro não faça mal, depois eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa boa. Né? Eu só tenho a agradecer, Van.
A gente está em sintonia plena. Oportunidade, perfeito, porque é justamente isso, né? E aí tanta gente estudando, levando a ciência num nível molecular, sabe, Alex? Eu estou dando na faculdade bases celulares, é uma disciplina do primeiro semestre. No início eu fiquei bem assustada, depois eu adorei, eu disse, que legal, vou plantar a sementinha desde agora, né? E aí eu mostro o que são as células, quais são as organelas e já começo a discutir, ó, vocês têm que saberem isso, porque lá, depois de formado, vão dizer que tal substâncias, que tal composto, e ele age aqui. Então, é muito gostoso essas associações. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que parar, tem que pensar nessas vias metabólicas, que eu estou chamando de caminhos para facilitar, porque a gente sabe que tem pessoas de várias formações conosco, né? E quais são as doenças relacionadas ao selênio? Doenças tireoidianas, resposta inflamatória, fortalecimento da imunidade, diabetes, controle da glicemia do paciente diabético, envelhecimento, então hoje ele é muito usado no anti-aging, doenças coronárias, principalmente um tipo de doença viral, que é o Guillain-Barré, uma cardiopatia, hipertensão, produção de testosterona, amadurecimento do espermatozoide, ação neuroprotetora. Então, hoje então, está sendo muito estudado em Alzheimer, Parkinson, em demências, né? Osteoartrite também, resistência a infecções e antimutagênico e anticarcinogênico. O que vem a ser isso? Nossas células, só relembrando, com certeza o Alex já colocou isso, implodem. Uma célula gera duas novas células. E todos nós, por várias questões, alteramos o nosso material celular, né? Radiação, estresse, obesidade, excesso de glicose, excesso de gordura, excesso de... Nossa, dá para brincar bastante aí. Então, todos nós já temos essas alterações, essa provocação e iniciação das células. Mas nem todos nós vamos desenvolver o câncer. Por quê? Porque há um sistema de reparo, um bombeiro que vai chegar lá e socorrer essa funcionalidade. Por N motivos, algumas pessoas não conseguem ativar adequadamente esse sistema de reparo. Ou, não bota culpa no seu corpo, não, ou são pessoas que insistem muito em maus hábitos alimentares, em estilo de vida e qualidade de vida inadequado, né, Alex? Que assim, eu sempre brinco, né? Agradeço o seu corpo, ele é muito sábio. E a gente percebe, então, que nessa tentativa, né, ocorre uma mutagênese, uma alteração genética. E tanto para que essa alteração não ocorra tão intensamente, quanto para reparar esse sistema, o selênio funciona participando das reações. Então, isso é muito importante, né? E não para por aí. Por exemplo, tem doenças virais hoje que a gente está estudando em nível de genômica nutricional, como a imunodeficiência por HIV, que o selênio tem trazido excelentes resultados, né? Hepatite C, olha aí, herpes simples, vírus respiratórios, né? Leucemia das células T. Então, a própria influenza vai ter aí uma grande participação hoje do selênio. Então, ele é importante para todas essas doenças. Agora, a gente tem que manter a palavra que você usou aí. Eu digo que eu amo trabalhar com profissionais tão competentes, é sempre um privilégio.
a individualidade. Adorei essa palavra, né? Porque sim, gente, existe uma recomendação geral, mas muitos desdenham essa recomendação. Mas eu quero que vocês entendam que são pesquisas científicas relacionadas no mundo inteiro, com efeito clínico, com estudos laboratoriais. E aí eles montam comitês científicos e discutem. Olha, nessa quantidade, perdas de cocção, algumas alterações individuais, alguns estados inflamatórios sutis e comuns já foram percebidos. Então, quando se fala uma recomendação nutricional, a gente tem que entender que os pesquisadores já pensaram em toda esse a mais que precisa. E a recomendação de selênio é de 55 microgramas. É uma pequena quantidade. Se a gente avaliar uma pequena quantidade. E a gente tem várias fontes. Aveia em flocos, então a gente tem cerca aí de 34 gramas. Castanha do Brasil, que tem de 400 microgramas até 2.000 microgramas. Pernil suíno, pescada, mas ainda tem feijão preto, alho, cebola, farinha de trigo, né? Então, assim, sardinha enlatada, atum enlatado, também são boas fontes. Aí, outro dia, Alex, eu adorei, né? É aquilo, gente, a gente não combinou, tá? Mas toca o meu coração essa fala das falácias, porque eu vejo um profissional na internet falando que a gente tem que usar tal suplemento que ele deveria, e porque, por exemplo, quem come feijão tem pouco selênio. Tem. Em 100 gramas tem em torno de 12 microgramas de selênio. Mas a recomendação é 55. Se eu como carne branca, feijão, alguma coisa com farinha de trigo, gema de ovo, tem 30 microgramas. Então, feijão e ovo, que hoje em dia todo mundo come ovo, já atingiu a recomendação. Então, a gente não pode pegar um alimento isolado. Chegou a me dar fome. Acabei de jantar sardinha com mandioca. Adoro. Adoro mesmo. É uma preparação simples que eu adoro. Então, é isso mesmo. Ó. Hoje você comeu sardinha com mandioca. Amanhã você come feijão. Daqui a pouco é uma fatia de pão. Então, é importante, né, Alex, a gente considerar o hábito diário de uma pessoa nessa soma. E não sair suplementando mega doses sem entender os sinais, sintomas, as queixas, né? Sem entender a individualidade desse paciente. Né? Por exemplo, ele tem várias ações. Eu não quero aqui complicar com nomes específicos, que eu acho que não é o nosso objetivo, mas só para vocês entenderem, e isso é bastante importante, o selênio, ele é incorporado junto com enxofre. Então, no metabolismo de selênio, você encontra uma quantidade dentro de uma via em que ele está na forma inorgânica ou orgânica. E todos os nutrientes têm isso, viu, gente? Todo nutriente tem formas químicas, formas moleculares diferentes. E conforme a forma molecular, com quem ele está abraçadinho, vai definir melhor o uso, as afinidades e o efeito no nosso corpo, certo? Então, dentre esses alimentos fontes, a castanha do Pará, tão em voga, né? Eu lembro, Alex, quando eu fui fazer meus estudos, eu tive que ir para o Amazonas buscar a castanha. Conta como é que foi essa viagem, Ivan, para a gente. Eu sou curioso para conhecer. Conta como é que foi essa viagem para a Amazônia. Olha, eu sempre fui apaixonada pela cultura do Brasil, né? Você, como eu, teve a oportunidade de viajar o Brasil inteiro. A gente só não tinha turma em 2 estados. E, especialmente, né, eu trabalhava com diabetes, com a professora Silvia Cosolino, uma diva da nutrição. E eu quis
me voltar, já era selênio e diabetes, mas eu quis voltar para especificamente atividade antioxidante e resposta inflamatória. Cléia, já vou falar desse muita castanha, vou chegar lá. E aí, fui estudar os alimentos fontes. Então, analisei os alimentos fontes. Aí eu fui estudar, Alex, qual era um biodisponível. Por quê? Porque se eu tenho, como eu falei, a forma molecular adequada, isso aumenta o aproveitamento no corpo, que é o que a gente chama de biodisponibilidade. E aí ele era muito, né? Muito rico em selênio e uma forma dele bem biodisponível. Então eu pensei, é esse alimento que eu tenho que trabalhar. Mas foi um desafio, porque eu fiz meu mestrado e doutorado na faculdade de farmácia. Então a ideia era suplementar cápsulas e comprimidos, que tá tudo certo, viu, gente? Tá tudo bem suplementar cápsulas e comprimidos quando necessário. E com o revestimento da cápsula adequado, e aí a gente deixa para uma outra discussão, tá? Então, nesse sentido, eu precisava de uma forma mais biodisponível, né, que tivesse a concentração e fosse realmente utilizado pelo meu organismo, certo? E aí eu identifiquei a castanha do Pará. Não para vender em São Paulo. Hoje eu moro no interior, numa cidade de 60 mil habitantes, e todo lugar tem castanha do Pará. Eu prefiro chamar, Você inclusive... que é responsável por isso, viu, Vanessa? A castanha do Pará está distribuída no Brasil por conta do seu trabalho, né? Eu faço esse apontamento aqui para que as pessoas saibam. Se hoje se fala em castanha do Pará como fonte de selênio, a gente tem que lembrar que existe uma pesquisadora brilhante por trás disso, que se chama doutora Vanessa Coutinho. O mundo come selênio na castanha do Pará graças ao seu trabalho. As pessoas não têm consciência disso, mas a ciência chegou até vocês por conta de você. Que legal, né? Mas no início é um desafio, mas depois outras pessoas, a Cris, a Bárbara, vários profissionais deram continuidade e hoje é cada vez mais forte. É o que eu falei, assim, isso não parou, né? Os estudos hoje estão em Parkinson, Alzheimer, nessa ênfase, né? Principalmente dos estudos e efeitos de específicas selenoproteínas na saúde, já em cognição. Então, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana mesmo. Então, eu fui para o norte, fui para Manaus, em princípio, né? Conhecer lá as empresas. Naquela época, gente, 100% da produção ia para a Europa. Tá? Ia para fora do Brasil. 80% era Europa. Só que as concentrações e a negociação, porque eu precisava de uma grande quantidade. Porque comecei com seleção de 500 pessoas, comecei suplementando 300, terminei meu doutorado com 31. 6 meses de suplementação. Diferente de outros países, a gente não paga para o voluntário, então não é uma tarefa fácil, né? Eu tinha um grupo de esportistas e um grupo... Eu iniciei com maratona nós também perdemos. E aí terminou o grupo de capoeira e o controle universitários sedentários, né? E nisso eu fui a primeira pessoa a padronizar enzimas antioxidantes no sangue humano no Brasil, com o professor Rui Cury, maravilhoso, que me abriu portas para essa técnica. E eu pude realmente trazer esse conteúdo, esse conhecimento. Daí eu acabei indo para o Pará, e lá eu encontrei um perfil de negociação de castanha e acabei recebendo a doação da empresa Benefides, eu ainda lembro o nome, né? Sacas de 60 quilos, porque eu precisava muita castanha pelo período. E aí deu tudo certo. Tudo certo que a gente sabe que é difícil, né, gente? Colhia sangue, colhia urina, colhia unha,
fiz dieta por duplicata. A dor no Brasil é um desafio, né? Um desafio muito grande. Mas deu tudo certo e a gente conseguiu, apesar de um público muito diferente, conseguiu abrir portas, porque a via metabólica, a via inflamatória, a via antioxidante era a mesma, né? Então a gente conseguiu abrir portas aí vieram outros estudos do grupo, sensacional o trabalho que o grupo deu continuidade. E essas selenoproteínas, elas se envolvem endogenamente dentro do corpo, elas se ligam a proteínas e têm funções diferentes. Vou dar um exemplo. Sabiam que na desnutrição, quando eu suplemento selênio, eu corrijo muito mais rapidamente que só aumentar a proteína? Porque esse selênio ligado a um enxofre, na forma de uma selenoproteína, vai substituir o papel da metionina. Então, as células preferem essa metionina que vem ligada ao selênio do que a metionina que vem sozinha. Olha que interessante. Isso é um exemplo das várias condições metabólicas que a gente pode encontrar no corpo humano. E aí vai melhorando a atividade das enzimas, né? Melhorando. Sempre que vocês ouvirem falar em dieta anti-inflamatória, subentendam dieta antioxidante, certo? Até aqui estamos juntos. Vamos voltar lá para um comentário, esqueci o nome, acho que é Mal alguma coisa, que falou, eu como várias castanhas ao dia. Então, olha que legal. Quando a gente fala em efeito no organismo, principalmente quando mede uma enzima, de controlar o horário, quando a gente mede uma enzima, a gente pensa assim, vou dar bastante, vai aumentar, a atividade da enzima vai aumentar. Quanto mais, melhor. Certo? Errado. Há uma saturação. Pensem num carro, cabem 5 passageiros. Você vai chamar um Uber, vocês estão em 6 pessoas. Não pode. Vai ter que chamar 2 automóveis. Vocês entenderam a relação? O corpo é uma coisa assim parecida, né? Uma analogia muito estranha e básica, mas para que todo mundo consiga nos acompanhar, né, Alex? Não vai brigar comigo não, viu? Não, eu estou adorando, Vó. A gente está em sintonia plena. Eu sempre aprendo muito com você e uso os mesmos exemplos também nesse sentido para facilitar a compreensão. A Cléia que fez essa pergunta, que ela come muita castanha baru, e você já mostrou. Não adianta, é um carro só tem uma quantidade específica. Se você come muito, você está jogando para fora e talvez isso não traga um efeito positivo para você. E até isso mesmo, né? Dependendo do quanto você come, você pode estar ativando até vias de toxicidade. E em vez de defender o seu organismo, você está causando um desequilíbrio dentro do seu organismo. É muito legal. E teve outra pergunta também, Ivan, que fizeram, eu estou tentando puxar aqui, que foi depois da Cleia, que foi muito interessante. Como uma todo dia, há anos, desde que comecei a fazer atividade física, musculação, hoje tenho esse hábito, né? E você fez um trabalho pioneiro, né, Ivan, em relação à atividade física, em relação ao seu doutorado, e se posso estar enganado, esse estudo dessas selenoproteínas, e eu vou colocar a glutationa peroxidase, que é uma importante, teve uma mão gigante sua, não foi? Conta para nós um pouquinho disso. Nós não tínhamos, né, essa clareza. Como eu falei, quando eu quis, inclusive, trabalhar com esse perfil em humanos, ninguém na USP fazia. Então, os laboratórios, a minha orientadora não tinha o domínio da parte antioxidante, né? É um gênio, é uma diva, sou grata, mas era mais no sentido de outra. A gente ainda não tinha os equipamentos que tem hoje, uma absorção atômica e os exames genéticos que tem hoje. Então, eu fui batendo em portas e acabei sendo acolhida pelo professor Rui Cury. E aí lá eu consegui medir a glutationa e as enzimas antioxidantes envolvidas nesse processo. Que, em especial, nós temos várias glutationas peroxidases, né, que é o nome dessa enzima, assim como a gente tem várias selenoproteínas,
depende do tecido, depende do alimento e do efeito endógeno, são muitas. E existe um ciclo redox da glutationa que envolve a glutationa peroxidase, mas também envolve, ó, glutationa peroxidase, selênio, vitamina A, zinco, vitamina C, B9, B6, B12. E acho que eu esqueci o antioxidante, Alex. Enfim, né, gente? É uma grande quantidade que eu tenho que equilibrar, né? Que avaliar. E essas glutationas peroxidases, elas têm essas enzimas, né? Elas são distintas e têm ações diferentes. Então, por exemplo, tem um perfil de glutationas e enzimas que respondem a propriedades na tireoide, outras no pulmão, outras na formação do esperma, então em nível testicular. Então, dependendo desse perfil, do perfil das células, a gente tem moléculas diferentes agindo no nosso organismo. Então, inclusive se é no fígado, se é no músculo, tem uma GPXR, GPX1, 5' deidodinase. Então, tem vários tipos e subtipos aí envolvidos nesse ciclo redox da glutationa. E eu tenho enzimas peroxidases e enzimas redutases. E isso realmente define a eficiência que vai estar envolvida no organismo. Né? Então, assim, por exemplo, para oncologia, essas proteínas, né, que estão junto lá com o selênio, vão agir na síntese de reparação do ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA. Então, por isso que ela tem ação na mutagênese. Eu não comentei, o gergelim também é muito rico, então está tendo bastante estudos com sementes atualmente, né? E as concentrações plasmáticas vão definir o quanto a gente precisa usar. Tá? Coisa bem importante aqui, até o Luiz fez uma pergunta interessante. O Luiz foi aluno meu do... Luiz é uma gracinha, Alex. É um nutricionista que, enquanto estudante, já estava fazendo cursos e colar atividades, né? Aí imagina um cara desses quando se forma, né? E continua. Ele está no meu grupo de estudos de segunda-feira, acabou de entrar e fazer uma pergunta interessante. Então, comenta a pergunta dele, Ivan. Ele perguntou de uma afirmação que ele ouviu. Me corrige, Luiz, porque já passou, né? Que não existem alimentos inflamatórios, mas existe dieta anti-inflamatória. É isso, Lu? Ele colocou aqui, ó, maravilhosa, né? Falando para você. Existe, eu vou tentar entender, existe alimentação anti-inflamatória, mas não existe alimento. Não, eu vou repetir o que está aqui. Maravilhosa. Existe alimento anti-inflamatório, mas não existe alimento inflamatório. O que você acha dessa afirmação? Existe alimento anti-inflamatórios, mas não existe alimentos inflamatórios. O que você acha dessa afirmação? É essa? Eu acho um perigo, Luiz. Um perigo muito grande. Obrigado por essa colocação, porque hoje está tudo muito simples. Ah, você come isso inflamatório, come aquilo que é inflamatório, correto? Não, para ambos os casos. Porque depende da resposta endógena de cada um de nós. Aí vem a individualidade. Então, sim, eu não queria responder, tá? Mas vou ter que responder. Eu concordo, mas não concordo discordando, porque é muito perigosa essa informação. Assim, ó. Existem alimentos que melhoram a nossa imunidade. Se eu comer fontes de selênio, eu vou melhorar o ciclo redox da glutationa. Talvez eu não precise nem suplementar a glutationa. Cuidado aí, gente, com esse excesso. Dão selênio, dão zinco, dão glutationa, dão Q10, dão
Opa! Então, vamos lá. Existem nutrientes e compostos bioativos, que são fitoquímicos naturalmente presentes no alimento, que melhoram a resposta anti-inflamatória e de defesa. Mas se eu comer pão isolado, é o que essa afirmação significa, mas não existe alimento inflamatório. Porque se eu comer uma fatia de pão, isoladamente ele não é inflamatório. Se eu for num churrasco e exagerar na carne, não é este o problema. Agora, é a cerveja, é a carne, é o excesso de pão, é o que você põe no pão. Ô, Van, mas no glúten o mundo não já falou que é inflamatório, Van? Ajuda a gente aqui nisso. O Meu glúten é Deus. o demônio, é o terror, o glúten causa câncer, o glúten causa calvície, o glúten causa cegueira. Não me deixa suando frio aqui. Entra no Fala ar. pra gente, Van. Posso Fala pra responder? gente essa demonização do glúten. Comenta com a gente. Você sabe que eu tô brincando, né? É uma brincadeira que eu tô fazendo. Você me conhece. Você me conhece. Imagina que alguém sério vai levar isso a sério. É uma grande falácia, tá? Ao contrário, farinha de trigo é fonte de selênio. Só para constar a brincadeira aí, não é a única coisa. Inclusive, gente, aos que têm fobia de cacetinho, calma, não existe. Cacetinho é como se chama pão francês lá no sul, tá? Nós, gaúchos, chamamos de cacetinho. Mas foi uma brincadeira. Mas, enfim, o pão francês, o cacetinho, é rico em carboidrato complexo. É amido, gente. Né? Então, assim, defendem tanto integrais, então, muito cuidado. Agora, de novo, é o que você põe no pão, quantos pães você come. Aí você dormiu mal, acorda, come pão com requeijão daqueles bem industrializado, ou light, que é pior ainda, ou geleias que nem fruta. Isso mesmo, Lu, é um prebiótico, é trigo natural, que é o que está faltando na nossa alimentação. Aí tomam muito café, porque acorda cansado, né? Toma canecas de café. Antigamente era aquele pãozinho, café com leite, uma fatia de queijo. Quer dizer, as refeições eram simples e sempre tinham a fruta. Agora é ovo mexido. Né? Agora é uma discussão entre manteiga e margarina. Quer dizer, meu Deus, né, gente? A gente está fazendo uma coisa muito dicotômica. Nós temos que sermos mais acolhedores e entender a cultura alimentar. Né? Eu falo que alimento é uma propriedade e alimento é cultura. Alimento é afeto e afeto afeta. Então a gente começa a estudar o efeito da dieta. Então, respondendo o alimento como inflamatório, um alimento, não tem como, gente. Salvo exceções. Vocês sabiam que eu corrigi uma conduta nutricional de um profissional que consome 6 a 8 refeições ao dia. 80% é arroz com frango, só. Repetidamente, o dia inteiro. Quer dizer, é complicado. A gente tem que pensar nessas coisas, né? Na monotonia da dieta, na falta de diversidade. Daqui a pouco eu vou dar um grito que entrou um inseto, vão fingir cara de pleno. Você tem medo, Van, de inseto? Digamos que eu não quero que ele encoste em mim, né? Minha filha é desse jeito, minha esposa também. Minha esposa me acordou essa madrugada por causa do inseto que apareceu. Tô lembrando aqui agora. Olha a cor da minha bochecha, porque eu ia dar um... Né? Aí eu me controlei, eu sou Kate, estou em live com meu amigo maravilhoso. Cadê a raquete elétrica, Van? Meu Deus, ele está chegando perto. Deixa eu botar meu copo de Pega a água. raquete. Pega a raquete elétrica aí. Já fica na live com a raquete. Não é mosca, é um outro trem aí, ai, que eu não sei nem o que é. Bom, enfim, cara de plena, voltando. Então, ótima pergunta essa. Né? Assim, é sempre, gente, avaliar outra coisa. Avaliar o processo de saúde, o processo de adoecimento.
Então, assim, como é que está aquele organismo? Vamos considerar. Eu tenho uma predisposição genética. Já tive câncer ou uma doença metabólica, uma doença inflamatória. Aí o indivíduo tem histórico clínico familiar de doença neurológica, pessoas na família com Alzheimer. É sedentário, come muita carne, muito alimento refinado. Aí, fatores pró-proa, quem sabe sabe, hein? Qual é a fala do Luiz? Eu chamo isso de fatores promotores da doença e promotores da saúde. Então, a gente tem que avaliar os fatores pró-pro, né? O que está promovendo doença, o que está promovendo saúde. Porque é isso que vai constar na balança. Agora, claro, gente, que existem algumas predisposições genéticas que acendeu o pavio, não apaga mais. Então, isso tem que tomar cuidado também. Mas sem radicalismo, entende? Às vezes é um momento em que a gente... Eu tenho um paciente renal que eu preciso controlar a quantidade de proteína, não tem como liberar e negociar. Né? Ele vai ter uma alteração da filtração glomerular muito grave. Então, a gente precisa trazer essas questões para que haja na prevenção. Se não conseguir, né, Alex, agir na prevenção, vamos diminuir a toxicidade dos compostos citoestáticos, né? Cancerígenos, digamos assim. Né? Somar isso, sinais, sintomas, a unha está fraca, gosto amargo na boca, está tendo alterações dermatológicas, queda de cabelo, enfim, né? Coisas que estão associadas à deficiência de selênio. Avaliar o parâmetro bioquímico, ele varia entre 46 a 140. Avaliar o processo de saúde e o processo de adoecimento, esses fatores pró-pro. Associar os outros micronutrientes que participam disso. Avaliar, gente, uma ciência nova que eu estudo muito hoje, neurobiologia e genômica, que é a felicência. O teu estado de felicidade interfere na tua resposta inflamatória e imunológica. E aí a gente conseguiria dizer, né, e propor, individualizando as questões, qual o melhor caminho a ser seguido, qual o melhor efeito. Então, me preocupa muito, Alex, que tem muita gente que pega uma via metabólica, uma única via, e bate naquilo o tempo inteiro, como se só acontecesse aumento do TNF-κB, do NF-κB e do TNF-alfa, né? Então, assim, mas são muitas coisas que interferem nesse metabolismo. O que eu posso dizer? Só o exame de sangue ajuda? Não. Se você não tem exames específicos, como citocinas inflamatórias, pelo menos uma ferritina e proteína C reativa, que são indicadores inflamatórios. Hoje os planos de saúde não cobrem os exames nutricionais, os que eu preciso, né? Então, a gente precisa entender esse metabolismo fisiológico e entender também o comportamento, porque eu acho imprescindível, né, Alex? A pessoa aumenta a adesão à dieta e a um hábito de vida porque você manteve o pãozinho, o cacetinho e botou um ovo mexido, que está na moda, ovo mexido, então parece que já tem uma aceitação mental, né? Isso vem da persuasão mesmo, é o coletivo. Então ela, quer dizer que eu vou poder manter meu pão, doutor Alex? Que legal! E ela se anima, não é verdade? Porque eu vejo dietas extremamente proibitivas e radicais, né? Chamadas detox e anti-inflamatórias. Aí proíbem de comer e dão mega suplementos para tudo que a pessoa oferece. Não é isso, Alex? Não sei o que você pensa. Van, eu estou em sintonia com você e eu sempre começo a minha live igual você está fazendo aí. Eu vou mostrar a melhor bebida detox que existe, olha lá. Vamos juntos. Né?
melhor bebida detox. Ah, mas você não vai dar suco verde com inhame, com açafrão, com linhaça, com gel de agave? Eu vou falar para você a melhor bebida detox. Se você não aprender a beber água, você não vai atingir o extraordinário. Quem não faz o básico, não atinge o extraordinário. É o que eu sempre falo, Van. Acho que praticamente toda live que eu abro de manhã, eu falo disso. Enquanto não aprender a fazer o básico, você não vai atingir o extraordinário. Perfeito, Alex. Sabe que eu acabo até prescrevendo bastante suco verde, porque é incrível, a pessoa não come brócolis, mas chamou de suco verde, bate no Ela liquidificador. come, né, Van? Brócolis com cenoura e pepino. É. Nossa, o cara acorda mais cedo. Eu tenho pacientes que compram liquidificadores específicos para fazer o seu suco verde. Sim. Sabe assim, é incrível. Então, ok, como hábito é aceitável, mas aí eu não omito, eu não vendo uma imagem irreal, né? De que aquilo é a via detox preferencial para o paciente. É muito complicado, sabe, Alex? É muito preocupante o que está acontecendo nessas questões de funções homeostáticas do nosso organismo, de entender as funções antioxidantes, neutralizando os radicais livres. Eu tenho uma provocação. Nós temos um exército. De repente, eu tenho que mandar todo o meu exército para a fronteira. Por quê? Porque ele está sendo atacado. Então, são pouquinhos, gente. Eu não quero aumentar o número de soldados, de contingente do exército, se eu não estou sendo atacada. E o melhor ainda, não seria diminuir esse ataque, esse estímulo, esses gatilhos? Fica aí o convite para a gente refletir e a gente pensar, né? Então tem Sim. tanto hábito aí bacana, coisas boas que a gente pode entender na alimentação, lutar por parâmetros bioquímicos mais precisos que já existem há muito tempo, como medição de interleucinas por PCR. Tem muitos laboratórios que fazem, mas tentar levar isso para popularização, para um custo-benefício muito bom, assim como os exames genéticos, né? Que ainda hoje já melhorou muito o valor, mas ainda hoje são bastante caros. Ô, Van, como é que, falando de exames, para aprender com você, ver a sua experiência, como é que você entende que muitas vezes profissionais da saúde, você é uma grande formadora de milhares de profissionais de saúde pelo Brasil, né? E deu oportunidade para outros formarem outros profissionais. Eu tive esse privilégio de estar ao seu lado, daqueles profissionais que prescrevem 150 mil exames. Você chega no consultório, a pessoa olha para os seus olhos, olha para o seu bolso e pede 159 mil exames, faça e depois você volta para a gente conversar. Como é que é esse olhar para essa intensa solicitação de arrancar sangue e pedir exames que muitas vezes o laboratório nem tem? Você vai para o Fleury, nem o Fleury tem, nem um A mais tem aquele exame que a pessoa pediu. Como é que você vê isso? Então, Alex, eu tenho um curso, inclusive, de exames laboratoriais para nutricionistas, Conta, né? depois eu quero que você conte, viu? Os cursos que você tem para nutricionista, o segmento que você faz e os pacientes que você está atendendo. Você não pode sair hoje dessa live sem falar isso para a gente, tá? Olha Por só, favor. é uma pergunta muito delicada, porque existe uma área da nutrição que defende isso, né? Eles saem da pós-graduação já condicionados a solicitarem isso. E pior, criticam os exames básicos. Veja, eu estou criticando não incluirmos exames específicos, não descartando os básicos. É diferente, tá? Então, primeira observação, é bem diferente. Até porque eu já trabalhei muito tempo na Santa Casa e eu sou realista. Eu preciso trabalhar com o que eu tenho, gente, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com esse modismo. É o que eu digo, as pessoas estão decorando condutas e não tentando entender as interações, porque como bioquímica é difícil,
Vai lá no congresso, fotografa o slide, ou o slide do professor, e saem suplementando grandes quantidades, absurdas quantidades, né? E aí tem que tomar cuidado, porque existe um exame que vem do básico, que eu tenho que saber utilizar, interpretar e que funciona. E existem exames complementares. E no curso, quando eu pergunto para os profissionais, inclusive médicos, eu pergunto assim, mas tá bom, ok, mas por que você pediu esse exame? E você associou com qual queixa e sintoma? É protocolo. É o que eu escuto de resposta. É protocolo. Oi? Grave, hein, Ivan? Sabe? Grave, hein? É muito Grave, hein? cuidadoso. Mas aí eu também vou fazer o advogado do diabo. Vou reverter o papel, né? Bom senso em tudo, né? E eu acho que a gente tem que aprender a concordar e discordar, né, Alex? Coordenei muito tempo, muita equipe, foram 26 anos, então a gente aprende a respeitar diferentes colocações. Então, a primeira questão é entender o porquê que esse raciocínio foi levado à solicitação. Segundo, o perfil do cliente. Assim como eu recebo pacientes que vêm de outros nutricionistas, porque chegam para mim dizendo, eu estou gastando 2.000 em suplementos, eu gastei 4.000 reais em exames laboratoriais, e tudo que eu queria era emagrecer 3 quilos. Eu tenho esse áudio gravado com autorização da paciente, eu uso ele nos cursos, sabe? Dela me ligar e dizer assim, eu sou saudável, eu caminho, faço esporte todos os dias. Só faltou ela chorar no telefone, sabe? Eu saí de lá doente. Essa foi a fala da paciente. Eu fui lá querendo dar uma preparada, né? Vou fazer 40 anos e saí de lá doente, porque eu tinha milhares de exames para fazer e uma grande e um monte de conduta, tudo foi proibido, eu tenho criança. Então, ou seja, né, aquela paciente não foi percebida, acolhida. Aí o pior, o marido foi no mesmo profissional famoso, top, com milhões de seguidores, papapá, a mesma conduta. E o profissional não sabia que eles eram casados. Então, gente, vamos evitar isso. Mas realmente tem um público que tem condição financeira que eles querem investigação, né? Se eu pudesse pedir os exames de metabolômica, de genética, seria fabuloso, porque teu DNA é teu, não muda. É um exame para o resto da vida. Então é muito válido quando eu recebo exames da metabolômica e consigo agir na prevenção. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né, Alex? Aí vem normal, 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 porque não havia suspeita, não havia um raciocínio diagnóstico para essa investigação clínica. Então, eu quero entender, né, que esses colegas realmente acreditam nessa necessidade, estudaram para isso, agora foi o Eu gato. vi, Né? estou Vocês vendo aqui pelo espelho. conseguem ver pelo Eu espelho. consigo ver Aqui, pelo espelho. então é isso. Mas gata, eu não tenho medo, eu não grito. Olha, vermelho. Que legal. É, Como filhota. é que ela se chama, Van? Como é que chama a sua gata? Nix. Eu acertei o nome. Nix é o nome de uma deusa da Olha, mitologia egípcia, que é a deusa da noite. É uma terrível. Ela é terrível. que legal. Colocar Ivan, aqui, enfim. Então é isso, né, gente? Eu acho que trazer essas provocações, tentarmos aprender o máximo e ver conforme a suspeita, avaliar os fatores pró-pro, aprender a raciocinar, porque eu tenho que fazer associações, né, para ter essa resposta metabólica melhor, mas não haja dúvidas, tá? Continuem consumindo, mas não precisa, eu não comentei que eu ia falar da Clélia ou Célia, né, que você comentou, Cleia. várias. Uma ao dia tem mais que a recomendação nutricional. Então, não precisa exagerar.
A maioria dos meus pacientes reclama assim, ah, mas doutora, só uma? Porque é difícil consumir só uma, né? Mas tomar cuidado aí com as overdoses, com essas doses muito aumentadas, né? Respeitando aí um risco de toxicidade, que também não é porque comeu mais que vai ter toxicidade. Sabiam que, assim como a defesa, a toxicidade também é uma característica individual? Tem uma colega nossa que continuou os estudos de selênio e foi estudar o cultivo, né? As pessoas, os plantadores que coletam as castanhas. São árvores gigantescas que dão num coco e dão 30 unidades mais ou menos dentro desse coco. E a base da alimentação deles, do cultivar, é castanha. Então, eles bebem leite de castanha, fazem farinha de castanha, biscoito de castanha, arroz com castanha. Só tem castanha para comer. E é incrível, os níveis sanguíneos eram extremamente altos, tóxicos, mas eles não tinham características físicas dessa demanda tão aumentada. Van, é tão incrível o que você está falando, porque hoje, como a gente faz o atendimento online, eu tenho paciente no Japão, tenho paciente na África, em Portugal e nas 5 regiões do Brasil. Precisa muito perguntar, e é fundamental perguntar de onde você mora, né? Como é que é o hábito seu na sua região? Eu tenho sentido tanta falta dessa questão social, cultural, psicológica, que por sinal você navega tão bem. E pensando nesse mar, Van, como é que um aluno, um estudante de nutrição profissional pode fazer o seu curso? Aí eu quero agora que você faça a divulgação, por gentileza. Vai ter no comentário o seu Instagram para as pessoas te seguirem, que eu quero muito que as pessoas te sigam, que sejam provocadas por você, que aprendam cada vez a mais a questionar e não consumir as coisas, porque nós não somos cobaias, consumir as coisas como cobaia, porque eu detesto esse mundinho engavetado que estão colocando para as pessoas. Como é que alguém pode ser seu aluno? Como é que alguém pode ser seu paciente? Se essa pessoa tiver diabetes, tiver excesso de peso, tiver câncer, sempre falo que os excelentes profissionais que tratam câncer, eu indico que a Vanessa é uma dessas profissionais. Então, como é que é feito isso, Van? Como é que a pessoa pode ter a oportunidade de chegar próximo a você? Ó, apresentar o outro. Gostaram, gente? Como é que chama, Van? Esses gatos são muito folgados, viu, gente? Olha, ele olha para a tela, viu? Porque o Alex, Danado, hein? voz, ele quer interagir. Olha lá. Como é que chama ele, Van? Esse é alemão mesmo. Olha que legal. Esse ficou como alemão. Bom, Alex, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? O aprendizado é bom. Toda a nossa convivência foi mega produtiva. Acho que eu tenho aí o Instagram, né? Doutora Vanessa Coutinho, o meu telefone, o WhatsApp, no Instagram vocês conseguem entrar em contato. Hoje eu estou trabalhando muito com obesidade e transtornos alimentares. A área esportiva eu tenho alguns profissionais de ponta, e ser especialista em metabolismo nos dá essa facilidade, né? Eu falo que eu sou o médico da família, né? Nos dá essa facilidade de interpelar em várias áreas, em várias profissões. E uma preocupação que eu tenho percebido, você sabe que depois da pandemia, o número de casos de inflamação aumentou muito, que é um efeito do Covid, né? E pacientes com obesidade e distúrbios alimentares, adolescentes principalmente, né? E o que me preocupa em obesidade é que estão tratando, como a discussão aí da Coca Zero, né? Numa visão reducionista de reduzir caloria. E dizendo, profissionais ainda dizendo que Coca Zero é mais saudável que suco de laranja, natural, né? Isso é gravíssimo, gente. Isso é uma visão reducionista, onde o cara pegou lá uma pontinha que é a caloria.
Mas não é só o déficit calórico, eu tenho que pensar na qualidade, na quantidade de antioxidantes, na quantidade de fibra, na satisfação, né? No meu processo de adoecimento, como é que está meu organismo, meu metabolismo. Então, quando eu atendo, eu falo que eu atendo com uma abordagem comportamental, me arrepia um pouco essa fala, porque também vem sendo mal interpretado, mas com base nos 4 pilares. O corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico e o corpo energético, quiçá não falarmos em corpo espiritual sem entrarmos em religião, obviamente. Né? Então, é um prazer muito grande. Às vezes eu penso assim, a banalização da nutrição está fazendo com que o cliente já chegue, doutor, eu já como 3 colheres de arroz. Né? Eu já tirei o pão. Hoje percebi que eu estou no celular, se não mostrava uma foto de uma paciente que estava usando um pudim fit, com aromatizante, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, e adoçante. E pior, né? Aquela sensação de que, uau, eu estou investindo em mim. Hoje é o aniversário, aliás, eu deixo aí os parabéns para minha princesa, né? O Alex conhece a história. Eu me separei do pai e não da filha. E eu tenho um relacionamento com a minha ex-enteada dos 2 anos. Hoje ela está fazendo 19. E eu mando em acompanhamento nutricional, né? Com novas estratégias alimentares. E eu mandei para ela de aniversário uma cesta de produtos artesanais. Aí, já esperando a reação, ela me liga e diz: tia, como assim? Eu já eliminei 4 quilos e você me manda essas gostosuras. E eu disse, essa foi uma provocação intencional, para você não ficar bitolada e não perder o prazer das coisas. Tudo é equilíbrio. Ai, olha quem tá aí, gente, a professora Nádia. Isso. Outra fera. Tudo bom, querida? Ô, Jeff, como vai? Ai, quanta gente linda. Que gostoso. A gente que te ama, Nádia, viu? Eu Próxima vez fiz, você eu entra preciso voltar a fazer live com a Nádia. Eu já fiz 2 lives com ela. Nádia, você precisa voltar para cá, viu? Para a gente conversar. Ela sabe disso. sensacional, gente. Apaixonada, sou apaixonada. Muito, muito conteúdo, muita competência. Sim, sim. Mas então é isso, querido. É a gente entender, né, esses fenômenos e tratar o ser humano. Eu brinco assim, ó, você pode dar o mesmo plano alimentar para 2 pessoas diferentes, mas aquilo que você explicou é diferente para cada um. E eu espero que o plano alimentar também seja diferente, mas é uma brincadeira para entender, né? Que a gente possa abraçar o alimento como instrumento de cultura, como instrumento de propriedade, como direito, e possamos, né, melhorar a nossa alimentação e essa relação no que a gente faz como efeito do organismo de pessoas, mas lembrando que também isso afeta o ambiente. Sem dúvida. Van, eu só tenho que agradecer você. Eu fico aqui olhando e eu ficaria mais tempo, porque cada vez que você fala, você vai me provocando em algo novo, eu vou repensando as coisas que eu faço, aprimorando o meu machado, né, para que ele se torne cada vez mais afiado e para que cada vez eu consiga ser mais assertivo com os meus pacientes, ser mais amoroso com os meus pacientes, ser mais acolhedor. Então, eu só tenho a agradecer o seu tempo, eu sei que a sua agenda é apertada, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu conhecimento, pela sua generosidade e, em especial, a sua amizade. Só tenho a agradecer cada vez mais, viu? Realmente, querida, é um privilégio muito, muito grande, viu? Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada a todos vocês que participaram, um beijo gigante nos nutricionistas aí do Atende Nutri, que fizeram o treinamento, aliás, quem quiser tem o Instagram também do treinamento, e
sigam lá, @doutora Vanessa Coutinho, e que oportunidade tá poder aqui contribuindo. Muito obrigada, viu, Alex? Que você continue sendo esse referencial e esse coração na vida de tantas pessoas as quais você ajuda. Obrigado, Van. Muito obrigado pela sua presença e obrigado em especial a todos que estiveram aqui, que mandaram corações para a nossa querida rainha Vanessa Coutinho. Obrigado pelos comentários, pela gentileza. Obrigado por todos que aqui estiveram. E obrigado, Van. Fica com Deus, querida. Um Obrigada. beijão para você. Fica com Deus.